Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, antes do planeta Terra, antes dele ser essa bola densa, em milênios, mas bota milênios, ele era uma bola astral. O planeta, nada mais, nada menos, era uma bola sutil. E aonde que nessa bola surgiram raças mais sutis. Tivemos um plano astral, onde os seres flutuavam, viajavam para outros sistemas, eram praticamente sutis. Os filhos do primeiro sol, conhecidos como a raça polar. Tivemos a primeira raça na Terra, que foi a polar. Eles eram praticamente seres de uma natureza tão sutil que eles flutuavam. Primeira raça polar. E eram totalmente de natureza astral, o ambiente, o local, o próprio planeta, era tudo astral, vibracional. Hoje estamos num plano mais denso, a Terra, onde vocês estão me vendo aqui é denso, o planeta. Os filhos do primeiro sol, eles eram de forma astral, e o próprio ambiente em que eles viviam eram de natureza astral. Então, esse planeta Terra, a Terra, ela é em milênios, bota milênios, ela era de origem astral, de matéria astral. Do sutil ao denso. É interessante esses assuntos e a gente percebe que estamos voltando para o astral. E é de lá que tudo saiu em varejo e atacado. E hoje estamos aqui crucificados nessa matéria. Crucificados. Daí a importância desses estudos que estamos fazendo aqui no canal. Estudando aqui as bases do esoterismo. Estudando aqui as bases da projeção astral. Então tivemos um plano astral que foi densificando, se tornando essa matéria que é hoje. E esses seres tinham percepções muito além, porque praticamente eles já eram astral, né? E depois surgiram os filhos do segundo sol, os hiperbóreos. Eram seres também, já estavam se densificando, o astral já estava se tornando matéria, se mutando para matéria. E
surgiram os hiperbóreos, que já eram semimateriais, semifísicos. Os hiperbóreos, eles eram seres muito avançados e tinham um dom de telepatia fantástico. Esses já andavam, não flutuavam, mas conseguiam levitar. Conseguiam se transportar para outras colônias. Os hiperbóreos. Mas ainda eram astral. Tinham uma porcentagem de matéria física juntamente com astral. E depois fomos entrando no pecado, modo de falar, sem religiosidade, o pecado de Eva, aquela coisa toda do Adão. A Eva, o Adão comeu da maçã, da serpente, e surgiu aí os filhos do terceiro sol, que são os lêmures, os lemurianos. Aí praticamente já éramos físicos. É interessante quando estudamos os filhos do terceiro sol, os lêmures. Eles eram hermafroditos ou hermafroditas, porque era macho e fêmea. Eram dois sexos. Eram totalmente grudados um no outro. Essa foi a primeira raça de lêmures. Depois teve a segunda raça de lêmures, lemurianos. Eles se produziam, os hermafroditas se produziam através de suas próprias células. Havia um choque, né, entre macho e fêmea, mas não havia ato sexual, porque não havia isso. Era mais energético. Quando havia o choque dessas células semi-espirituais, os óvulos, havia uma produção de energia, e essa produção criava um óvulo, podemos dizer, através do espermatozoide do macho sobre a fêmea, e caía como que um suor de ambos, essas gotículas, ia formar um ser. Como eles eram gigantes, então caía essas gotículas, e tinha um local onde que eles reproduziam. E ali era depositado esse óvulo, no qual ia crescendo, se agigantando, um feto de um lemuriano. Era mais ou menos assim, só o feto.
né? E era dentro de um ovo. E ali o ser ia surgindo ali, quebrando o ovo e tal, né? E ali ia surgindo uma criatura. Mas mesmo assim, hermafroditas. Aí eu me pergunto, será que era fácil ser hermafrodita? Estar nessa raça? Foi um sofrimento danado, dois seres colado um no outro, mulher aqui, homem aqui, né? Macho, né? Fêmea e macho, macho e fêmea. E depois a própria evolução das leis cósmicas, houve a separação deles. Ainda bem, né? Porque houve a separação, mas é interessante que os primeiros lêmures hermafroditos, eles tinham uma tecnologia avançada, eles conseguiam extrair energias atômicas, energia nuclear dos metais. E essas energias elas eram depositadas em suas naves espaciais, discos voadores, e eles conseguiam explorar as galáxias, o universo, e contatar com outras civilizações. Olha que interessante. Os hermafroditos. Agora, percebe-se o quanto lá para trás a evolução era muito mais adiantada que a de hoje. Hoje conseguimos praticamente fomos à Lua. Não sei se o homem ainda chegou em Marte, uma controvérsia aí, mas eles, os hermafroditos ou hermafroditas, eles conseguiam explorar o universo, as galáxias e contatar outras civilizações. Fantástico, hein? A evolução desse povo. Então, eles tinham domínio das energias solares, da energia nuclear. Eles extraíam a energia nuclear dos metais. E essa energia servia de combustível para as suas naves espaciais. Interessante, né? A evolução dos primeiros lemurianos hermafroditas. Bom, como eu havia dito anteriormente, houve a separação de ambos os sexos e a separação se deu agora solitariamente em macho e fêmea, homens e mulheres. Também conquistaram também o espaço na matéria, construíram naves, tinham verdadeiras eles possuíam templos de iniciações, eles eram iniciados também na magia da iniciação, os lemurianos.
tinham suas iniciações, tinham as ritualísticas, palavra passe. Então percebe-se a evolução desses seres. Extraíam também a energia nuclear dos metais. Fantástico. Esses foram os filhos do terceiro sol. Caíram no sexo. E praticamente entraram em involução, a ambição. Houve uma grande ambição entre os lêmures. Eles foram praticamente destruídos pelas águas, por uma grande chuva também de meteoros. É interessante que os animais daquela época também, que havia onças, só que não é essa onça de hoje. A onça media mais ou menos 5, 6 metros de altura. Eram gigantes. E as onças, os leões, serviam esses seres, os lêmures. Eles montavam em cima desses seres aí. Ou, um estilo carruagem, eram levados por esses leões, por carruagens. Então, havia um domínio, mas logicamente respeitoso. Os animais, eles tinham um grande carinho pelos lêmures, pelos lemurianos. Então houve a queda deles no sexo, na ambição, e morreram sepultados na água. A água varreu todo o continente da Atlântida. E depois surgiram os filhos do quarto sol, os Atlantes. Esses já eram praticamente físicos, mais menores que os lêmures, né? Os lêmures, eles mediam, chegando a quase a 8 metros de altura. Os Atlantes, mais ou menos, chegando a 3 metros, ou alguma coisa assim, um pouco mais. Mas eram fortes, muito fortes. E também possuíam uma tecnologia avançada, tinham praticamente desenvolvido o terceiro olho, viam, tocavam as dimensões superiores e tinham naves espaciais e também extraíam energia nuclear dos metais. Tinham também verdadeiros templos de iniciação, os Atlantes. Havia uma tremenda iniciação no continente dos Atlantes. E também exploraram o universo, a galáxia. Eles tinham combustível suficiente, chegavam numa rapidez também fantástica aos confins do espaço sideral.
tinham contato com os deuses, faziam viagens astrais, tinham praticamente a visão astral totalmente aberta. Interessante. Caíram no sexo também e foram varridos pelo fogo. Alguns também foram sepultados pela grandes e grandes tsunamis. Esses foram os filhos do quarto sol. E depois surgiu a nossa raça, a quinta raça. Os filhos do quinto sol somos nós. Perante essas raças que viveu sobre o planeta, somos os mais inferiores, involuídos, perante a evolução deles no aspecto da tecnologia. Havia uma tecnologia fantástica. A internet é fichinha para eles lá. Foi descoberto, alguns arqueólogos, eles conseguiram, através de escavamentos, até no próprio Egito, acharam lasers, como se fosse bastão lasers, bastão mesmo. E era um armamento que eles tinham, que poderia até desintegrar um carro, uma casa, um prédio. Tamanho era o impacto que saía daquela energia nuclear. Como eles tinham um conhecimento da energia nuclear, e nós também estamos caindo também nos prazeres humanos, no sexo, como todos eles caíram. Só que na questão da tecnologia, não chegamos a 1% sobre esses seres. Os lemurianos e os atlantes. E praticamente somos mais densos. O terceiro olho praticamente atrofiou. Glândulas também aqui, coronal atrofiadas, laríngeo. O que estamos só fazendo é exercício para ativá-las, mas depois elas fecham. Eles já tinham praticamente aberto essas glândulas. Já era praticamente algo da sua própria natureza. E nós precisamos de técnicas de exercício, mas é bom porque estamos evoluindo, estamos nos conhecendo agora. Lá eles já se conheciam, porque viam o astral 24 horas, viam as outras dimensões 24 horas. Estão percebendo a questão? Mas ainda bem que já estamos tendo consciência do que fomos lá para trás. Praticamente você foi um lemure, um Atlante hoje encarnado aqui. Eu posso ter sido. Não esquecendo que depois que
houve a queda dos Atlantes, depois surgiu uma nova raça, logicamente que sucessivamente foi os egípcios, depois a gente, mas os egípcios praticamente era de uma natureza egípcio semi-atlante, mas eram já praticamente representantes, filhos do quinto sol, como a gente. Os egípcios foram os nossos preceptores, mas não podemos também negar que estamos evoluindo. Tem muita coisa boa aí para se estudar. Tivemos grandes seres na humanidade. Chico Xavier, Allan Kardec. Conhecimentos fantásticos da Rosa Cruz Amorque, através de Heber Spencer Lewis, a eubiose, professor Henrique José de Souza. Muito conhecimento. E muita gente boa na internet também está surgindo. Muita garotada nova, trazendo muito conhecimento. Gente que lá do passado está vindo aqui nos ajudar aqui na internet. Percebe-se a força que tem esse veículo. A informação, quando ela é levada com teor de qualidade para qualquer canto do planeta. Isso muda a vida das pessoas, muda a qualidade, a percepção de estudar mais essas coisas, ou seja, a metafísica, a espiritualidade. Não esquecendo também que os filhos do terceiro sol, os lemurianos, hermafroditas, o terceiro olho era praticamente para fora. Era como se fosse um olho para fora. É grande, viu? Grandão. Como se fosse o olho da gente mesmo, mas para fora. Ali representava a gelatina do olho astral ali. Gelatina do olho astral. A íris totalmente do olho astral. Percebe-se a nossa íris, mas é física. Deles já era a centelha, a ervilhinha cósmica já para fora. Então é bem interessante aí esse assunto. Tá certo, gente? Espero aí que tenham gostado. E dê o seu like, o seu joinha, ative o sininho para receber novos vídeos. E procure levar essa informação para outras pessoas, enviando nossos vídeos. Quando você está dando um joinha, você está levando informação para uma, duas pessoas. Com um joinha, você leva outras informações. Você está levando meu vídeo para outras pessoas. Aí você está praticando um bem muito grande para você. Então leve essa informação com o joinha. E hoje foi uma programação bem forte, falando aí das raças que estiveram na Terra e o planeta, a Terra, em dias anteriores, em milênios, mas milênios, era totalmente de origem astral, uma bola sutil, astral.
hoje se tornou uma bola densa. Essa bola estava sutil até os filhos do segundo sol, os hiperbóreos. Depois foi densificando. Vou ficando por aqui, deixando aí um grande abraço, muita paz